Olá, pessoal, vamos para mais uma aula. Nossa aula 6, com o assunto de funções, capítulo 3, que vai da página 39 a 64. Noções intuitivas de função. Perceba que as relações de causa e consequência, onde cada causa remete a apenas uma consequência, mas as consequências diferentes podem ser vindo da mesma causa. O que isso é? Isso é uma relação binária, isso é uma função. Na página 39 e 40, a gente vê essa relação de causa e consequência. Veja aí, ó. No estudo científico de qualquer fenômeno, sempre procuramos identificar grandezas mensuráveis ligadas a ele e, em seguida, estabelecer as relações existentes entre essas grandezas. Quando a gente restabelece essa relação, que função é um relacionamento, é uma relação, a gente consegue visualizar essa causa e consequência. Então, no exemplo 1, a gente tem uma relação de tempo e espaço. Se a gente dividir a segunda coluna pela primeira, a gente encontra sempre o mesmo valor. Por exemplo, 0 dividido por 0 é 0, 600 dividido por 1 é 600, 1.200 dividido por 2 é 600, 1.800 dividido por 3 é 600. Perceba que o 600 ele vem se repetindo. Então, dizemos que a fórmula que representa essa função é y igual a 600 vezes x. Para qualquer valor colocado no x, eu encontro um valor de y, ou seja, para qualquer instante em minuto, eu acho a distância. O conceito de função é fundamental para o ensino médio. Existe uma relação binária nas aplicações da ciência em geral. Com funções, a gente pode trabalhar na física com a velocidade escalar média e aceleração escalar média e também com o pH em química, né? Para descobrir a acidez, ele é calculado através de função. Com função, a gente também pode construir diversas outras situações e gráficos. Veja aí a definição de função. Dado dois conjuntos não vazios, A e B, uma relação, uma correspondência que associa cada elemento de X pertencente ao conjunto A, um único elemento de Y pertencente ao conjunto B. E essa relação recebe o nome de função, função de A em B. Na notação, a gente vê aí esse Fzinho, dois pontos, o a seta, o B. Essa notação lê que função de A em B. Nessa função, y pertence a B e a imagem, que é de x, pertence a A, certo? Função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto, que a gente representa o conjunto por uma letra x, a um único elemento do outro conjunto que a gente representa pela variável y. Para cada valor de x, podemos determinar um único valor de y. Dizemos então que y está em função de x. Por quê? Porque ele depende de x, essa correspondência. No exemplo aí, observe o conjunto A, devemos associar cada elemento de A ao seu triplo. Então, o triplo de menos 2, menos 6. O triplo de menos 1, menos 3. Então, perceba que todos os elementos de A têm um correspondente em B, tem um relacionamento com B. Cada elemento de A corresponde a um único, essa palavra é essencial, único elemento de B. Temos uma função de A em B, expressa pela função y igual a 3x. Então, essa é a regra geral para essa função. Funções definidas por fórmula. Então, vamos lá o exemplo 4. Dona Marta faz tortas que são vendidas em pedaços, sabendo que ela utiliza 1,5 xícara de leite para produzir 3 pedaços dessa torta. Aí a gente vai preencher a tabela. A gente pode usar a estratégia de redução à unidade e levar a conta de 3 pedaços são obtidos 1,5.
Se cada 3 pedaços eu obtenho um meio, então eu posso pegar 3 e dividir por 3. 3 pedaços dividido para 3 pedaços. E eu encontro que cada pedaço eu obtenho 0,5 xícara. E a partir daí, preencher a tabela. Logo, a relação, né? A gente vai lá, preenche a tabela. 1 pedaço, eu gasto 0,5. 2, eu gasto 1. 3 e 1,5. E assim sucessivamente, né? Então, percebam, né? Que dividindo cada número da segunda coluna, quantidade de xícaras, pelo seu correspondente na primeira coluna, número de pedaços, eu sempre vou achar 0,5. Portanto, a lei, né, a relação de quantidade, a lei de formação, a regra geral para esta função é número de pedaços é igual a 0,5 vezes x. Levando para a função, f de x é igual a 0,5 vezes x. Então, isso é uma relação de função. No capítulo 3 ainda, temos um exemplo prático para a gente achar qualquer valor substituindo na constante. Por exemplo, diz o seguinte nesse exemplo. F de x é igual a 4x mais m. Eu quero descobrir o valor de m. Então, se eu chamar o x de menos 2 e digo que quando x é menos 2, y vale 5, a gente encontra da seguinte maneira. Só substituir. Onde tem x, eu coloco menos 2. Então, fica f de menos 2 é igual a 4 vezes menos 2 mais m. E aí, eu digo que tudo isso é igual a quanto? A 5, porque quando x é menos 2, tudo isso é igual a 5. Fazendo as, né, menos 4 vezes menos 2 dá menos 8, mais m igual a 5. Depois, pego mais 2, passo para o outro, aliás, o menos 8, passo para o outro lado, com a operação inversa de adição. Fica 5 mais 8, que é igual a m igual a 13, certo? 5 é o valor numérico para f de x, onde x é menos 2. No exemplo 6, perceba que eu usei uma tabelinha aí, só para substituição. Eu dei uma fórmula qualquer de função, 2 de x, 2 vezes x, o dobro de qualquer número. Então, o dobro de 0, 2 vezes 0, 0. O dobro de 1, 2 vezes 1, 2. O dobro de 2, 2 vezes 2, 4. O dobro de 3, 2 vezes 3, 6. E observe que substituindo o x pelos valores correspondentes, a gente encontra os valores de y. E isso também pode ser representado no diagrama. Veja aí ao lado, ó. Esse é o diagrama que nós representa. A gente relaciona cada valor de x ao único valor de y. Ainda continuando no capítulo de funções, a gente vai trabalhar domínio e contradomínio da função. Domínio é o conjunto de todas as entradas possíveis de uma função. Contradomínio é o conjunto que encontraremos todos os números que podem ser relacionados. E a imagem é o subconjunto formado por todos os seus elementos que se relacionaram. No exemplo aí, ó. A é 0, 1, 2, 3 e B 0, 1, 2, 3 e 4. Se eu usar a função x mais 1, então se eu substituir o x por 0, 0 mais 1, 1. Então, o contradomínio é todos os valores possíveis, mas a imagem só aquele valor que se relacionou, que é o 1, certo? Veja aí nesse exemplo. Então, numa linguagem mais popular sobre domínio. Se a gente chamar o conjunto A, que é o domínio, a gente diz que ele é fiel e carente, certo? Ele não consegue ficar sozinho, ele tem que se relacionar, ele só se relaciona com um. O B a gente chama de contradomínio, ele é infiel e solto. Ele consegue ficar sozinho e não precisa estar se relacionando com ninguém. O subconjunto de B, que é a imagem, a gente diz que ele é infiel e carente. Ele não consegue ficar sozinho, mas ele precisa estar se relacionando.
Então, se a gente comparar isso ao indivíduo, a função ao indivíduo é nessa forma que a gente trabalha domínio, contra domínio e imagem. Veja aí as funções. Diagrama 1, diagrama 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Isso é função? Como é que a gente sabe que isso é função? Só é função o 3, o 5 e o 7. Por quê? Porque para ser função, todos os elementos de A precisam estar associados a um único elemento de B. Porque um não é função. A A está namorando 3 ao mesmo tempo. Então, como é que um cara desse é fiel? Não é fiel, então não é domínio, não é função, desculpe. O diagrama 2, ó, A está namorando com 3 ao mesmo tempo. O cara desse é fiel? Não é. Então, o único que é fiel aí é o 3, o 5 e o 8. Capítulo continuando, plano cartesiano, né, na representação. Um objeto matemático plano composto por duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, possui apenas um ponto em comum formando um ângulo 90 graus. Esse ponto comum é conhecido como origem. E nele é marcado o número 0 de ambas as retas, certo? Então, eu posso marcar qualquer ponto. Veja o ponto A. Ponto A é 5 sobre 2 e 1. A reta horizontal se chama abscissa, a reta vertical se chama ordenada. É dividida por quadrante, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Como é que eu marco no plano cartesiano as partes? Então, veja um exemplo aí de um ponto que é 2 menos 1. É composto que a primeira é o 2, que a gente ponta ele para a reta X. E a outra é referente ao eixo Y, que é o menos 1. Então, sabendo que a coordenada de X é 2, eu marco uma perpendicular no 2. Veja aí a imagem. Segundo ponto, sabendo que a coordenada de Y é 1, eu marco uma perpendicular ao menos 1. E esse ponto de encontro das duas retas é o ponto P. Então, é assim que eu marco no plano cartesiano. Vamos brincar um pouquinho? Veja aí o desenho abaixo e vamos localizar o objeto. Olha só. Escreva do lado os pares ordenados das figuras que está próxima a eles. Veja aí. Vou em X, na reta X, e procuro o número 4. Depois, na reta Y, que é vertical, eu procuro o número 7. O ponto de encontro e observo que eu encontro o sarcófago. Depois, nos 2 e o menos 2. 2 de X, certo? E menos 5 de Y. Tá embaixo, gente. Tá lá, o extintor. Vamos para o C. Menos 1 de X e o 9 de Y. Eu encontro o quê? O morcego. Muito bem. E se eu quiser encontrar ponto? Vamos lá procurar o esqueleto do dinossauro. O esqueleto do dinossauro está no ponto, ó, Y, aliás, X menos 3. E quanto? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Menos 3, 6. Muito bem. Exatamente. E assim eu marco os pontos. Agora é a vez de vocês, realize as atividades solicitadas e até a próxima aula.